Campanha Progressive no Brasil. Acompanhe outros criadores de conteúdo de Sword Online e nos ajude chamando a Aniplex e a Koninshua para trazer o filme de Progressive Area of Stars Night aqui pro Brasil totalmente dublado em português. E espero que gostem desse vídeo. O ano de 2012 é especial se você é um Saofag. Surge aí o Portal Sword Online, o anime da primeira temporada, o início do arco de Alicization e também Sword Art Online Progressive. Esse que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, eu sou Edu Bacarin, você está na Sword Online Brasil e calma, filhote, porque Progressive não é o que você pensa. E para isso precisamos voltar 20 anos no passado, quando Reki Kawahara descobre um concurso para a publicação de uma nova série de light novels, os pequenos romances dedicados ao público jovem japonês. O problema aqui é que existia um limite de páginas muito específico. Limite esse que o Reiki extrapolou totalmente na época, ferrando assim todas as suas chances de escrever o rascunho original de Sword Online para o concurso. E bem, você deve se perguntar o que tinha nesse rascunho original dos anos 2000, né? Bom, deixa o próprio Kirito explicar. 2011. Um único sistema multimídia quebra o bom senso assim que é lançado. A máquina em forma de capacete chamada de Nerve Gear foi capaz de bloquear todas as sensações corporais no mundo real, acessando diretamente o cérebro através de ondas eletromagnéticas concentradas, enquanto alimenta simultaneamente sinais falsos para os 5 sentidos. Em outras palavras, uma imersão total em espaços virtuais tornou-se uma possibilidade. O amplamente aclamado Nerve Gear foi calorosamente recebido pelos consumidores. Um ano após isso, o anúncio oportuno para o primeiro VR MMORPG foi revelado. Rejeitando todo e qualquer tipo de elemento mágico, o nome do jogo era Sword Art Online. Novembro de 2012. Sao começou a operar com 50 mil jogadores no servidor. No entanto, o que foi revelado para eles através do tutorial inicial foi o fato do jogo ter sido hackeado por um único desenvolvedor. O jogo tem um total de 3 regras. A primeira é impossível fazer logout. A segunda, quando o HP do jogador se torna zero, seu cérebro será destruído por micro-ondas intensas liberadas pelo Nerve Gear. E a terceira, todos os jogadores serão liberados quando o jogo for concluído, derrotando o boss final no castelo flutuante Aincrad, a plataforma de 100 andares onde o jogo se passa. E assim, o maior jogo de morte registrado na história começou. Por mais que isso aqui seja da Matter Edition 1, basicamente é a sinopse da web novel de Sword Art Online. Eu sei porque eu li. Sim, eu já li o web novel. A propósito, valeu Kiritinho por gravar a voz do Kirito aí. Ok, com isso em mente vocês entendem que não é só Sword Art Online, não é só Aincrad. Isso tudo é meramente um plano de fundo. O jogo da morte era meramente o ponto de partida para a série. Como também o arco Aincrad original, ou se você preferir a Novel 1, o rascunho original da série, é o que nós conhecemos hoje como episódios 1, 8, 9, 10, 13 e 14. Como vocês podem ver, com algumas mudanças, a série se passava basicamente 10 anos antes. O Clay não existia no tutorial inicial do jogo, entre várias outras mudanças pequenas. Mas a parada mais interessante aqui, do que eu gosto de chamar de arco Aincrad original, é a não inclusão das garotas e da Yui. Com isso, vindo em partes na Novel 2 e também em novels seguintes. E por que eu tô falando tudo isso? Simples, Sword Online era bem escrito, tanto que o rascunho original da série, de um escritor completamente amador, deu origem a um dos maiores hits dos animes da última década. Mas ainda assim, complementos eram necessários, como o episódio da Sílica, servindo para expandir mais a personalidade do Kirito e algo muito interessante. Uns 400 em 10 segundos. Essa foi a quantidade de dano que vocês causaram em mim. Eu estou no level 78 e o meu HP é de 14.500. Além disso, graças à skill
Battle Healing, eu automaticamente recupero 600 pontos de HP a cada 10 segundos. Vocês não vão conseguir me derrotar, mesmo que vocês ficassem me golpeando por horas. Mas como é possível? Não faz sentido. Apenas uma diferença em números cria uma grande disparidade de poderes. Esse é o aspecto irracional do sistema de levels dos MMORPGs. Apenas um simples diálogo que já mata todas as críticas do cara ser o apelão. Puta que O que eu quero dizer com tudo isso é que essas histórias serviam para expandir pontos da série que não eram muito bem claros no arco Aincrad original. Foram para isso que essas histórias, que são contos, foram criados. Só que temos algo interessante, por causa que se você for analisar, Sword Online não foi escrito de forma cronológica, e sim, já estamos quase entrando em Progressive. Pare e pensa no seguinte: a Aincrad original mostrava um pouquinho do primeiro dia do jogo e depois avançava 2 anos da vida desse personagem. Só que depois vemos eventos que aconteceram meses antes disso, com um Kirito um pouco diferente. Na própria série Progressive vemos um Kirito pré-Sati, mais imaturo e um pouco mais solto no jogo. Depois veríamos o Kirito pós-Sati e pré-Novel 1. Tá, eu admito que tem bem pouco tempo de tela desse Kirito, mas vemos que ele é totalmente depressivo. Era a mesma pessoa, mas o brilho em seus olhos negros não estava mais lá. E assim vai indo, eu posso continuar aqui o dia inteiro mostrando as fases do Kirito. Afinal, eu gosto de dizer que o Kirito tem 2 fases de desenvolvimento. Tá. Vamos comer o roteiro mesmo. As histórias pequenas, na época chamadas de Extra Stories, inspiraram o Reiki a algo maior. A história da Liz era legal, narrada pela mesma, e mostrava qual era a segunda espada do Kirito, que era apenas citada na Novel 1, no arco Aincrad original. Ela nem tinha nome, ela era só dita como a segunda espada. Mas precisava de algo a mais. E aí que surge Aria of Stars Night, a história do primeiro andar sendo zerado. Mas é necessário vocês entenderem algumas coisas. Aria of Stars Night é uma das 2 histórias que tem na primeira Light Novel de Progressive. Quer dizer, na verdade são 3, mas o que vale mesmo, na verdade, pode-se dizer que são 2. Mas, enfim, vamos explicar. Aria of Stars Night é o nome da história que engloba todo o zeramento do primeiro andar da Aincrad sob o ponto de vista do Kirito, e também uma narrativa em terceira pessoa que representa a Asuna ali. Primeiramente, Aria não anula o arco Aincrad original. Pelo contrário, Aria se passa quase um mês após First Day, história que segue os eventos do primeiro dia do Sword Online após o Kirito deixar o Klein. Infelizmente, nunca adaptada no anime, disponível apenas no volume 8 da série. Mas se você acompanha conteúdo gringo do Sword Online, você sabe que um certo criador de conteúdo visual tentou trollar vocês. Eu também caí nessa. Bem, com isso vocês entendem que Sword Online Progressive é uma prequel, e não um reboot como muita gente diz por aí. Mas não é apenas isso. Acontece que o Kirito e a Asuna que vemos aqui são bem diferentes, devido à parada do amadurecimento deles que eu já falei nesse vídeo. Em Progressive nós não temos a vice-comandante ou espadachim negro ainda completamente formados. Vemos indícios dessas personalidades, mas eles ainda estão sendo construídos para se tornar aquilo. Ainda não são eles por completo. E além disso, se você leu a Novel 1, você deve se lembrar de uma declaração do Kirito que, em teoria, deveria anular completamente os eventos de Sword Online Progressive, transformando ele sim em um reboot. O lugar onde Asuna morava ficava a alguns minutos de caminhada, em direção ao leste da área central, no terceiro andar de um pequeno, porém bonito sobrado. Era óbvio que era a primeira vez que eu vinha ali. Pensando bem, eu só tinha conversado com aquela garota durante as reuniões de estratégia contra os chefes. Nós nunca tínhamos ido juntos a um restaurante de NPCs antes. Mas acontece que esse furo é reconhecido pelo próprio criador da série, mas dito como irrelevante. Só uma interrupção rápida. Eu tava editando o vídeo e eu percebi como esse trecho mostra não só muito da personalidade do Reiki, como toda a essência do nosso vídeo de hoje. Vejam só vocês, ele hesitou muito em colocar um furo na série.
Deixando claro, Progressive é sim uma prequel, só que eu acho que ele é muito mais um complemento para os fãs, principalmente os que já leram a Encrade. Só que ao mesmo tempo que isso, o Rick tinha total chance de fazer uma personagem feminina aqui com o Kirito, tal como ele fez a Liz, a Alice, a Cílica, entre várias outras personagens. Ou seja, para os leigos ele podia adicionar mais uma pro harém dele. Só que ele não quis isso, justamente porque ele considera que não tinha como colocar nenhuma outra garota ali que não fosse a Asuna. Sabemos hoje com certeza que Kirito e Asuna andaram juntos até pelo menos o andar 25, desfazendo a sua dupla com ela fundando os Knights of Blood ao lado de Redcliffe e Kirito mais tarde se juntando aos Moonlight Black Cats. Bem, temos um pequeno problema nisso aí. Mesmo que eu diga que Progressive e Alicization saíram no mesmo ano, não veja isso como uma coisa 100% boa. Enquanto Sword Online linha principal levou meros 3 anos para atingir 9 livros, Progressive levou o mesmo tempo para conseguir 4. E se não bastasse isso, o primeiro episódio, um show de adaptação, pega em torno de 50 páginas da primeira light novel, pelo menos se você considerar a versão brasileira da Panini. Bom, Aria ainda não foi lançado em português, mas eu posso dizer com certeza, baseado na versão em inglês, que é mais ou menos o mesmo tamanho da versão brasileira, que seria pelo menos o dobro disso. E com isso nós chegamos às seguintes conclusões. Se o anime de Sword Online tivesse sido encomendado com uma história original, afinal quando o anime foi feito, Progressive ainda não tinha começado a ser publicado, já que Progressive foi publicado após o episódio 2, que em teoria também é baseado na história Eye of Stars Night, que já existia na web novel, Sword Online poderia até se tornar o shonen de jogo da morte, mas isso seria um trabalho praticamente impossível. De fato, as histórias de Progressive já existiam na web novel. Eu não sei ao certo quantas histórias já estavam escritas até o ano de 2008, mas nós sabemos que Aria, Rondô, Concerto, Barracole, tudo isso já existia na web novel. Elas apenas foram reeditadas para a publicação da light novel. Como eu mesmo disse, Progressive tem uma linha de lançamentos bem complicada. E se não bastasse isso, a escrita de Sword Online Progressive é muito mais densa do que da Novel 1. Tá, eu admito que a Novel 1 de Progressive tem as histórias dos 2 primeiros andares, Eye of Stars Night e Rondo of Fragile Blade, diferente do que veio a ser depois, onde é a história de pelo menos um andar. Eu digo pelo menos um porque recentemente teve um andar que levou 2 novels, totalizando por volta aí das suas 400 a 500 páginas de história para um andar. Lembrando que a novel 1 é menor do que isso. Então esse é o nível de Sword Online Progressive. E se não bastasse essa complicação de ser muito texto para pouco tempo de episódio, nós temos um detalhe muito interessante. Até então, Progressive tem menos de 10 livros publicados. Isso que a série já tem quase 10 anos. Já a série principal, que já passou dos 10 anos tem um tempinho, já se encontra com mais de 20 livros publicados, com ainda um conteúdo para sair. E lembrando que existe muito conteúdo de Sword Online que foi escrito que não foi para essa linha de livros principais. Ou seja, nós temos com certeza que existe sim mais de 20 livros escritos entre o início da década de 2000 e o ano de 2008, enquanto Progressive, em teoria, no mesmo tempo, mal consegue a metade disso. Então era uma questão bem óbvia que a ON ia fazer. Eles vão adaptar um conteúdo que em teoria agradaria mais o público, mas mal vai dar uma temporada direito de anime e que eles já vão ficar sem e que não vai ter o que fazer. Afinal, eu não quero entrar aqui no aspecto de quantos episódios seriam necessários para adaptar Eye of Stars Night corretamente ou se a escolha de adaptar em filme foi a mais acertada, mas é só parar e pensar no seguinte: se eles adaptassem tudo que tivesse escrito na época, vamos supor que o Kawahara tivesse escrito até o andar 10, a gente teria o quê? Aproximadamente umas 2 temporadas de anime adaptando até o 10º andar, o que representa 10% do Castelo Aincrad concluído, sendo que o anime da série principal foi até 75% do castelo. Então, sabe o que isso ia gerar? Fillers. Sim,
Todo mundo ama filler, seria muito legal essa história que está sendo elogiada, sendo considerada como uma das mais vendidas lá no Japão toda hora Sword Online, linha principal ou até mesmo Progressive entra na lista de mais vendidos. Por quê? Porque ainda está sob o controle do criador original. Agora imagina que bonito se isso saísse das mãos dele, com os próprios roteiristas do anime, que na verdade nem existem, começassem a escrever as histórias dos andares 11 em diante. Você já entendeu por que Progressive não funciona no anime e por que sim, pelo menos em questão de dar tempo de poder ficar animando e ainda ter história para adaptar, fazer em filme Progressive não é uma ideia tão ruim. Pelo menos nesse sentido. A mensagem que eu quero passar com esse vídeo é que para você entender o filme de Sword Online Progressive, é interessante que você conheça e respeite o legado das Extra Stories, hoje Side Stories. Mais precisamente que você leia ao menos a Light Novel 2 de Sword Online e entenda o porquê que ela veio dessa forma, o porquê que nós somos apresentados primeiro a Kirito e Asuna e depois a esses outros personagens e histórias. Porque assim você vai entender como o escritor evoluiu de pequenos contos fechados, como o próprio excelente Hopeful Shent e Cordial Cordes, para as histórias de Progressive, que sim, são muito interessantes, são muito legais e complementam a história desses personagens, mas são histórias que ainda estão sendo construídas, diferente das side stories, que são fechadas e podem ser lidas a qualquer momento. Então, com isso você entendeu que sim, Sword Online Progressive é canônico. Ele tem um motivo para não ter sido feito em anime desde 2012. Por mais que ele seja muito legal, ele ainda assim deve ser lido em paralelo aos outros arcos, como o próprio arco de Alicization, já que muita coisa que vem em Progressive complementa sim a história de Sword Online Alicization e até mesmo Janitar Ring, o arco mais recente, sendo esse o arco final de Sword Online, em breve encerrando a série de vez. Mas então, né galera, é basicamente isso pelo vídeo de hoje. Acho que vai ser um final bem irônico voltar 20 anos no passado, quando o Reiki escreveu o rascunho original de Sword Online e, por uma besteira, não conseguiu escrever no concurso da Dengeki. Agora, imagina só se ele tivesse desistido da história dele e resolvesse fazer Sword Online, talvez como as pessoas supostamente acham que ele deveria ter feito, né? Que lá no primeiro andar. Só que ao invés de fazer a escrita dele, desenvolvendo tudo que tem no jogo, que eu quero fazer em próximos vídeos, ele fizesse de uma forma genérica. Que nem o mangá do Progressive, por exemplo. Imagina só, talvez hoje em dia ele não teria tido metade do sucesso que a série teve e a série não estaria de pé até hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor o suficiente para vocês, que vocês tenham entendido o que Progressive se propõe a ser e que vocês estejam preparados para conteúdos de Sword Online Progressive, porque sim, esse é só o primeiro de muitos vídeos que eu quero trazer aqui no canal. Então, gente, é isso. No vídeo de hoje nós tivemos duas participações especiais dublando o Kirito, no caso, o Kirinoji e o Thiago, que eu até esqueci de falar no vídeo, mas ó, eu lembrei de falar no vídeo. O canal de ambos vai estar na descrição desse vídeo, assim como essas outras pessoas aí que fazem conteúdo de sal. Galera, se eu tô divulgando é porque são pessoas que criam conteúdo legal e todos nós estamos nos organizando agora para criar não só o conteúdo do Sword Online para vocês, como campanhas que é para melhorar a fanbase, gente. Calma, não é porque nós temos assim vários núcleos de Sword Online espalhados no Facebook, no Twitter, no YouTube, que haja uma concorrência, uma briga. Gente, isso não existe. Não existe mesmo. O que realmente existe são todos nós querendo engrandecer todo o conteúdo de Sword Online, a fama e as chances de novos materiais de Sword Online aqui no Brasil, gente. Lembrando, nenhuma causa é completamente impossível, gente. Nós conseguimos a Light Novel de Sword Online no Brasil. Eu sei que, infelizmente, o meu canal só começou nas atividades no ano que a Light Novel foi publicada. Que eu acho que foi até o ano que ela foi anunciada. Foi anunciada lá pelo mais ou menos a metade do ano de 2018, lá no... acho que foi no Anime Friends, se não me engano. O Lauto tinha me falado isso. E naquele mesmo ano a gente teve a publicação do volume 1. Eu sei que o meu canal não teve nenhuma influência. E talvez eu nunca consiga ter uma influência desse tipo. Mas o que eu quero falar é uma vitória de nós, fãs de Sword Online, que conseguimos ter esse conteúdo no Brasil. Então, gente,
dublagem ou qualquer outro tipo de conteúdo de Sword Art Online no Brasil, nunca vai ser impossível, gente. Pode não vir agora, mas um dia virá. Então, gente, é isso, porque esse vídeo já tá longo demais. Tela final é pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo pro canal chegar nas linhas de frente do YouTube. É isso, galera. Tchau!